Policiais corruptos comemoram no tribunal congelado. Quando uma mulher negra é desmascarada como sua nova diretora do FBI, um rugido de riso ecoou pelo corredor do tribunal enquanto 4 policiais uniformizados passavam pelos repórteres com sorrisos de satisfação. As câmeras brilharam, capturando o momento de triunfo deles. Durante meses, eles andaram em uma linha tênue entre o herói e o vilão, atraindo suspeitas por seu abuso de poder descarado. No entanto, eles conseguiram enganar o próprio sistema, que jurou mantê-los sob controle. Mal sabiam eles que uma mulher negra, solene e equilibrada, os estava observando do canto da sala, alguém que eles haviam ignorado e subestimado. Em menos de 1 hora, ela viraria o mundo deles de cabeça para baixo e revelaria a verdade por trás de cada ato desprezível que eles pensavam ter escondido para sempre. Aninhada entre extensas terras agrícolas e o vislumbre de uma metrópolis distante, estava a cidade de Brinkhaven, outrora uma comunidade próspera de famílias trabalhadoras, negócios honestos e orgulho cívico. Com suas ruas largas no centro da cidade e o imponente tribunal empoleirado em uma pequena colina, Brinkhaven parecia um pitoresco cartão postal. No entanto, por trás da aparência agradável de uma cidade pequena, uma sensação de pavor havia invadido as ruas. Os moradores trancavam as portas ao anoitecer e sussurravam rumores de corrupção, que chegavam aos níveis mais altos da polícia. O Departamento de Polícia de Brinkhaven, BPD, já foi admirado por seu envolvimento ativo com a comunidade. Os policiais costumavam treinar basquete para jovens, participar de piqueniques na vizinhança e ser voluntários em eventos locais. Com o tempo, porém, a atmosfera na delegacia mudou. Rumores de suborno, esquemas de proteção e dinheiro secreto pago a determinados policiais se espalharam como folhas caídas em um dia ventoso de outono. As viaturas da polícia, que antes sinalizavam segurança, agora inspiravam medo. As sirenes à meia-noite pareciam ser o prenúncio de negócios obscuros em vez da busca por justiça. As pessoas começaram a perceber que algo estava errado quando um jornalista local, Kevin Cross, escreveu uma série de artigos investigativos. Kevin, um nativo de Brinkhaven que trabalhava para o jornal do condado, o Brinkhaven Record, ousou questionar o aumento de crimes não resolvidos. Ele começou a ligar os pontos. Evidências perdidas em casos de drogas de alto nível, sentenças suspeitamente leves para criminosos bem relacionados e um aumento repentino na riqueza pessoal de certos policiais. Sempre que Kevin investigava mais a fundo, recebia intimidações, telefonemas anônimos, pneus de carros cortados e ameaças enigmáticas rabiscadas na porta de sua casa. No entanto, as evidências continuavam a se acumular. Os artigos de Kevin mostraram uma luz cautelosa sobre 4 oficiais em particular: o capitão Frank Kowalski, o tenente Darren Ree, o sargento Brian O'Connor e a policial Heather Mallory. Suas prisões de conhecidos traficantes de drogas muitas vezes terminavam em fundos perdidos ou bens confiscados. Documentos oficiais eram misteriosamente alterados, e qualquer problema em sua máquina de corrupção meticulosamente elaborada era rapidamente suavizado ou abafado. A promotora distrital local, Elizabeth Calder, também começou a suspeitar, mas sempre que tentava reunir provas suficientes para uma investigação interna, seus superiores questionavam seus métodos. O recém-nomeado chefe de polícia, Randall Pfeiffer, descartou suas preocupações como mera caça às bruxas. Pfeiffer vinha de um condado vizinho, mas parecia mais interessado em progredir na carreira do que em limpar Brinkhaven. Sempre que Calder pedia a ele que abrisse um inquérito, Pfeiffer exibia seu melhor sorriso de político e dizia: "Vou dar uma olhada nisso." Nunca aconteceu nada. O medo cresceu entre os residentes. Alguns cidadãos mais corajosos escreveram cartas ou compareceram a reuniões da prefeitura para perguntar sobre o aumento do crime e a possível corrupção. Após cada reunião, a linha oficial permaneceu: não há corrupção na polícia de Brinkhaven. Todas as questões de disciplina são tratadas internamente. Quanto a Kevin Cross, ele prosseguiu, coletando informações de informantes aterrorizados. Ele arriscou sua reputação e segurança para expor o que estava rapidamente se tornando o pior escândalo da cidade em décadas. Mas não importava o quanto as evidências parecessem condenáveis. Certas figuras poderosas sempre protegiam os 4 policiais. Da Calder descobriu que documentos importantes estavam faltando nos arquivos da cidade. Kevin Cross descobriu que as testemunhas em potencial haviam se mudado ou se retratado sob coação.
O conselho municipal parecia paralisado. Uma máquina bem lubrificada de medo e intimidação protegia o pequeno segredo sujo da BPD. O que ninguém esperava, muito menos os policiais corruptos, era a repentina realocação de recursos federais para Brinkhaven. O FBI vinha monitorando discretamente as tendências na área, graças aos artigos de Kevin Cross e a algumas ligações anônimas feitas para uma linha de denúncia federal. Uma operação especial secreta foi lançada a partir do edifício J. Edgar Hoover, em Washington, D.C. Rumores de uma nova mudança de equipe foram espalhados pelos canais da Hush Hush. Sem o conhecimento da polícia de Brinkhaven, um único agente secreto havia se infiltrado entre eles. Sua missão: reunir provas incriminatórias suficientes para desencadear acusações federais. Mas nem mesmo seus superiores no departamento tinham ideia da magnitude do que ela descobriria, nem de como tudo isso levaria a um dia explosivo no tribunal. No coração do prédio da polícia de Brinkhaven, uma estrutura cinza envelhecida com luzes fluorescentes piscantes, o capitão Frank Kowalski mantinha o tribunal. Ele passou a maior parte de sua carreira apresentando-se como o policial da casa ao lado, ansioso para ajudar e sempre com um sorriso amigável. A verdade era muito mais sombria. Kowalski era o cérebro por trás das operações ilícitas que haviam sido realizadas em Brinkhaven. Seu escritório, com suas persianas baratas e café velho, servia como centro nervoso para os negócios de bastidores e negociações de dinheiro secreto. Kowalski administrava o comércio local de drogas, determinando quais traficantes poderiam operar livremente, desde que lhe pagassem uma boa quantia. Se algum concorrente aparecesse, a equipe de Kowalski era enviada para fechá-lo em uma apreensão forjada. Em seguida, uma parte do dinheiro ou das drogas confiscadas desaparecia discretamente, enriquecendo a ele e a seus oficiais leais. O tenente Darren Reese, um homem alto com uma voz estrondosa, agia como o executor e o pitbull pessoal de Kowalski. O histórico de Reese era repleto de elogios por bravura sob fogo, mas esse histórico brilhante mascarava sua disposição de fazer tudo o que seu chefe pedia, sem perguntas, sem hesitação. Ele era o músculo, intimidando testemunhas, suspeitos e até mesmo colegas policiais que ousavam contrariar Kowalski. Sob sua supervisão, os oficiais de base de Brinkhaven raramente questionavam as ordens. O sargento Brian Connor era o intelecto da operação. Ele era excelente em forjar papelada, manipular cronogramas e adulterar arquivos de casos. Sua especialidade era transformar o que deveria ser um caso aberto e fechado em becos sem saída labirínticos. Se da Calder solicitasse provas de um caso específico, OK Connor sabia como alegar que elas haviam sido perdidas em uma falha de computador ou destruídas por acidente. Ele se movia como um fantasma pelos loops administrativos, deixando rastros de papel mínimos e sufocando as investigações antes que elas começassem. A policial Heather Mallory, a mais jovem do grupo, era hábil em se misturar. Com seus olhos arregalados e inocentes e um comportamento amigável, ela havia aperfeiçoado a arte de criar confiança na comunidade apenas para explorá-la. Mallory cultivava informantes, provocava rumores e alimentava o grupo com informações críticas sobre quem poderia estar cooperando com forasteiros como Kevin Cross ou da Calder. Ela visitava com frequência bares e casas noturnas locais, aproximando-se dos clientes que poderiam ter informações valiosas. Se alguém conhecido aparecesse na cidade ou se um morador existente de repente fizesse muitas perguntas, a Mallory o marcava para vigilância. A sinergia entre esses 4 policiais criou um clima de medo e suspeita generalizados. Até mesmo os membros da força policial, que não estavam envolvidos em irregularidades, tinham muito medo de se manifestar. As suspeitas eram respondidas com promoções sem saída ou demissões forçadas. Para o capitão Kowalski, a queda da cidade não era nada pessoal, apenas um negócio. Ele conseguiu racionalizar que suas ações impediram que Brinkhaven se transformasse em um caos completo. Afinal de contas, o comércio de drogas existiria em algum lugar. Ele poderia muito bem controlá-lo e embolsar os lucros. Para ele, a confiança do público era um recurso a ser colhido, não um dever sagrado a ser protegido. Mas pequenas rachaduras começaram a se formar em seus planos bem elaborados. Os artigos de Kevin Cross começaram a despertar a curiosidade do mundo exterior. O FBI estava investigando discretamente, e Kowalski suspeitava que a infiltração
já poderia ter ocorrido. Ele sentiu uma tensão incômoda nos corredores da estação, como se as paredes estivessem ouvindo. Para combater a possível infiltração, Kowalski encarregou o policial Mallory de identificar qualquer rosto novo em Brinkhaven. Durante meses, Mallory investigou discretamente os recém-chegados na biblioteca local, nas cafeterias e nos apartamentos de aluguel. Foi então que ela encontrou Rachel Monroe, uma mulher tímida que havia se mudado recentemente para Brinkhaven para trabalhar nos arquivos do condado. Mallory não encontrou nada abertamente suspeito em Rachel, mas havia algo intangível que despertou seus instintos. Ela tentou investigar mais a fundo, mas o histórico de Rachel era impecável no papel. Um diploma de pós-graduação em História de uma universidade respeitável, referências de um pequeno museu e recibos de uma mudança para fora do estado. Rachel era reservada, raramente socializava, sempre sorrindo educadamente quando seus caminhos se cruzavam. Apesar dos instintos de Mallory, nenhum sinal de alerta aparecia nos registros oficiais. Embora desconfortável, a Mallory decidiu ficar de olho em Rachel. Ela confidenciou suas suspeitas a Kowalski, que lhe disse para não se preocupar. Nós administramos esta cidade. Se ela for uma ameaça, nós lidaremos com ela. Mas a intuição de Mallory não deixaria o assunto de lado. Às vezes, o agente que você nunca suspeitou é aquele que pode derrubar um império. Rachel Monroe era, de fato, a agente especial Tiana Rosewood, do FBI. Uma agente com um histórico estelar de resolução de casos de corrupção de alto risco. Ela havia crescido em um bairro difícil da Filadélfia, observando como o poder e o medo podiam corromper comunidades inteiras. As experiências da infância de Tiana a transformaram em uma buscadora incansável da justiça, sem medo de desafiar o sistema, e determinada a se destacar em um campo dominado por homens que muitas vezes duvidavam de suas capacidades. Sua operação secreta em Brinkhaven foi aprovada por uma pequena e unida força-tarefa, sediada em Washington, D.C., que havia sido alertada sobre padrões suspeitos pela promotoria pública e por dicas do jornalista Kevin Cross. Ela estava ciente de que, como mulher negra em uma cidade predominantemente branca, poderia enfrentar preconceitos, mas isso também poderia ser sua vantagem. As pessoas frequentemente a desconsideravam ou presumiam que ela era incapaz. Elas nunca imaginariam que ela era a chave para desvendar uma sofisticada rede de corrupção policial. Suas primeiras semanas em Brinkhaven foram de assimilação. Ela frequentou a biblioteca local, apresentou-se à equipe dos arquivos do condado, onde fingia trabalhar, e aprendeu os meandros da vida cotidiana da cidade. Ela descobriu que as pessoas em Brinkhaven eram amigáveis na superfície, mas reservadas em suas conversas. Ela fez anotações mentais sobre cliques sociais, locais preferidos para beber e qualquer fofoca local que pudesse levá-la mais perto da operação de Kowalski. A chance de Tiana veio quando ela encontrou uma maneira de fazer amizade com Kevin Cross. Ela admirava suas proezas investigativas de longe, apreciando como seus artigos haviam levado o FBI a tomar conhecimento. Durante um café em uma lanchonete local, chamada Maggie's Kitchen, famosa por suas tortas caseiras, Tiana confidenciou a Kevin que estava pesquisando registros históricos sobre os primeiros colonizadores de Brinkhaven. Ele, por sua vez, expressou interesse na presença dela, esperando que um novo par de olhos pudesse ajudá-lo em sua próxima exposição. Eles conversaram longamente sobre a arquitetura da cidade, as lendas locais e a onda de rumores de corrupção policial. Tiana fingiu ceticismo, o que levou Kevin a compartilhar mais detalhes. Ele revelou como as testemunhas desapareceram ou se retrataram, como os arquivos sumiram, como as apreensões de drogas nunca levaram à condenação de figuras importantes. Tiana o pressionou gentilmente para saber nomes, horários e locais. Ela teve que ser cautelosa para não dar uma dica. Kevin era um jornalista, não um agente da lei, e ela precisava proteger seu disfarce a todo custo. Ainda assim, as informações de Kevin foram valiosas, preenchendo lacunas importantes. Ele suspeitava que a equipe de Kowalski estava controlando cuidadosamente o fluxo de drogas, e que eles tinham aliados poderosos não apenas em Brinkhaven, mas em jurisdições vizinhas. Tiana reconheceu que estava lidando com um possível escândalo em vários condados, possivelmente até em todo o estado. Ela compilou as pistas de Kevin em um aplicativo de diário seguro em seu telefone, que estava escondido atrás de camadas de criptografia que o burô havia instalado.
No final da noite, Tiana voltou para seu pequeno apartamento com vista para um beco sem saída tranquilo. Lá, ela entrava em contato com os gerentes do bureau por meio de um canal seguro, enviando atualizações codificadas. Cada mensagem trazia um senso de urgência. A situação está se agravando. É necessária uma possível infiltração na polícia local. Os suspeitos devem ter cuidado redobrado. Ela enfatizava que era necessária uma ação imediata, mas seus superiores instruíam os pacientes. Eles queriam um caso sólido, que se sustentasse em um tribunal federal, não um ônibus prematuro que poderia se desfazer com o tempo. Tiana habilmente se inseriu em pequenos eventos voluntários pela cidade, esperando entrar em contato com a policial Heather Mallory ou o sargento Brian O'Connor. Ela se apresentou como uma pessoa amigável e introvertida, oferecendo-se para ajudar em campanhas de caridade locais ou em eventos de arrecadação de fundos da sociedade histórica. Seu estilo modesto, mas elegante, seu sorriso brilhante e seu comportamento educado a tornaram acessível. Pouco a pouco, ela iniciou pequenas conversas. Qual é o melhor lugar para tomar café por aqui? Ou, você ouviu falar sobre aquele estranho arrombamento na semana passada? Ela fingia uma curiosidade inofensiva, querendo que eles baixassem a guarda. Certa noite, enquanto participava de uma confraternização comunitária no centro cívico de Brinkhaven, ela viu o policial Mallory examinando a sala. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e Mallory acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento. Tiana respondeu com um sorriso gracioso, fazendo o papel de uma tímida recém-chegada. Mallory se aproximou e iniciou uma conversa. Você é aquela que acabou de se mudar para cá, certo? Rachel Monroe? Sim, é isso mesmo, respondeu Tiana, com a voz um pouco mais alta do que o normal. Estou trabalhando nos arquivos do condado. É uma cidade tão pitoresca que vocês têm aqui? Mallory a observou com uma curiosidade educada. Então, o que a trouxe até Brinkhaven para trabalhar nos arquivos? É um projeto temporário de pesquisa sobre registros históricos locais. Espero transformá-lo em uma publicação sobre as famílias fundadoras da cidade. Tiana deu de ombros, tentando parecer desajeitada, mas entusiasmada. Pode parecer chato, mas eu acho fascinante. Chato? Nem um pouco, disse Mallory com uma risada gentil, embora seus olhos estivessem calculistas. Bem, se você precisar de ajuda ou se sentir inseguro, é só me ligar na estação. Embora a conversa tenha durado apenas alguns minutos, Tiana sentiu que a Mallory a estava avaliando. Ela desempenhou bem seu papel, desavisada, educada, inofensiva. Naquela noite, Tiana enviou uma mensagem codificada para seu contato no FBI. Mahler iniciou a conversa. Ela é suspeita, preciso de mais cautela. Nas semanas seguintes, Tiana se aprofundou nas operações diárias da polícia de Brinkhaven. Ela descobriu que a papelada do turno da noite da delegacia de polícia era frequentemente incompleta, deixando a porta aberta para relatórios forjados. Ela também ouviu rumores de moradores locais sobre uma propriedade particular nos arredores de Brinkhaven, um armazém abandonado que havia se tornado um ponto quente para atividades suspeitas. O instinto de Tiana lhe dizia que, se a BPD estava de fato orquestrando crimes, esse armazém provavelmente era uma fachada para o armazenamento de drogas ou bens roubados. Ela marcou uma reunião secreta com a promotora Elizabeth Calder, em uma lanchonete na beira da estrada, fora dos limites da cidade. Calder foi inicialmente cautelosa, sem saber se Tiana era mais uma ameaça em potencial. Quando Tiana mostrou discretamente suas credenciais do FBI, escondidas sob seus documentos de identidade falsos, os ombros de Calder relaxaram visivelmente. Você não tem ideia de como sou grato pelo fato de o FBI estar finalmente intervindo, disse Calder, mexendo o café nervosamente. Mas esses policiais são cuidadosos. Eles não são desleixados. Tiana acenou com a cabeça. Eu sei. Meu trabalho é reunir provas irrefutáveis. Vou precisar de sua ajuda para isso. Calder bateu as unhas na mesa. Kevin Cross pode ser nossa melhor pista, mas ele está limitado ao que pode fazer como jornalista, e eu estou limitado. Meu escritório está sob pressão política para não investigar a polícia. O chefe Pfeiffer tem linhas diretas com o gabinete do prefeito. Toda vez que eu pressiono, eles recuam. Você consegue obter algum registro financeiro? Algo que mostre um súbito influxo de dinheiro para esses policiais? Perguntou Tiana. Extratos bancários, compras de propriedades, qualquer coisa. Calder suspirou.
Eu tentei, mas os bens deles parecem ter sido deliberadamente lavados. Suspeitamos de empresas de fachada de fora do estado, possíveis contas no exterior, mas tudo o que encontrei até agora não é conclusivo o suficiente para acusações. Inclinando-se para a frente, Tiana falou em um tom calmo, mas determinado. Então, precisaremos de uma ligação direta, uma conversa gravada ou disfarçada que os implique. Se pudermos colocá-los em um negócio corrupto, isso pode desencadear acusações de rico. Os olhos de Calder brilharam com uma esperança recém-descoberta. Farei tudo o que puder para ajudar. Nos dias que se seguiram a essa reunião, Tiana elaborou um plano com seus gerentes do bureau. Eles sugeriram que ela tentasse se posicionar como uma possível compradora ou corretora no mercado de drogas local. Era arriscado, mas, se feito corretamente, poderia render provas conclusivas. Ela passou a noite visitando um bar nos arredores de Brinkhaven, estabelecendo contato com pequenos traficantes, deixando escapar que tinha conexões em outra cidade. Aos poucos, a notícia de sua presença foi chegando aos peixes maiores do submundo, nomes que Tiana suspeitava terem ligações diretas com Kowalski e sua equipe. Enquanto isso, as tensões locais aumentavam. Os artigos de Kevin Cross tornaram-se mais ousados, sugerindo incidentes específicos em que o dinheiro confiscado desapareceu. O chefe de polícia, Randall Pfeiffer, denunciou Kevin publicamente e ameaçou com uma ação legal por difamação. O prefeito juntou-se ao coro, alegando que a polícia de Brinkhaven estava completamente limpa. Mas quanto mais eles negavam, mais o público suspeitava de um encobrimento. Certa noite, Tiana recebeu uma mensagem de texto enigmática de um número desconhecido. Pare de cavar. Ela a excluiu imediatamente, ciente de que qualquer resposta poderia comprometer seu telefone. Ela adivinhou que a ameaça vinha do círculo de Kowalski. A intimidação só aumentou sua determinação. Então, veio a oportunidade que ela estava esperando. Por meio de um dos pequenos traficantes do bar, Tiana marcou um encontro para discutir um possível negócio de drogas. Ela foi instruída a dirigir até o depósito abandonado em uma sexta-feira à noite. Se Kowalski ou seus policiais estivessem envolvidos, Tiana teria a chance de reunir provas em primeira mão, mas a operação era muito perigosa. Ela estaria sozinha no escuro, lidando com criminosos que não hesitariam em eliminar uma ameaça. Seus superiores do FBI insistiam em uma presença mínima de reforços para evitar que seu disfarce fosse descoberto. Tiana usaria uma escuta escondida e carregaria uma pequena câmera disfarçada em um pingente em sua pulseira. O plano, se Kowalski ou sua equipe chegassem, Tiana gravaria cada segundo da conversa e discretamente passaria as provas para da Calder. Com provas suficientes, o departamento poderia intervir. Naquela fatídica noite de sexta-feira, Tiana dirigiu seu sedã comum até a beira de Brinkhaven. Uma placa maltratada perto do armazém dizia: proibida a invasão de propriedade privada. Além disso, havia um terreno deserto, com cascalho rangendo sob os pneus. A lua lançava um brilho sinistro na fachada de metal enferrujado. Ela engoliu o nervosismo, verificou 2 vezes a escuta e saiu, vestindo uma jaqueta de couro e calça jeans. Seu objetivo era se misturar à multidão rude que esperava encontrar lá dentro. O armazém cheirava a mofo e a maquinário velho. As janelas quebradas revestiam as paredes superiores. Uma única luz fraca pairava no alto, revelando caixas espalhadas e uma empilhadeira velha. Tiana esperou, com os passos ecoando no chão de concreto. Cada segundo parecia uma eternidade, e cada farfalhar do vento parecia a aproximação do perigo. Por fim, ela ouviu vozes. Uma porta lateral se abriu com um grito e 3 pessoas entraram. Ela reconheceu um deles como um corredor de drogas local que havia conhecido no bar, um homem magro apelidado de Sly. Os outros 2 usavam roupas simples, mas o coração de Tiana se apertou quando ela reconheceu o homem mais alto, Tenente Darren Reese. Ele estava acompanhado pelo sargento Brian O'Connor, cujo olhar frio varreu a sala. "Você é o novo comprador, não é?" Reese latiu, com o tom carregado de suspeita. Tiana alimentou a confiança, forçando um sorriso. "Foi o que me disseram. Estamos aqui para fazer negócios ou o quê?" O'Connor olhou para Reese, depois fez uma careta. "Não gostamos de caras novas." Sly, tentando fazer o papel de intermediário, tentou aliviar a tensão. "Calma, amigos. Ela tem um grande apoio de fora da cidade. O dinheiro é bom, eu verifiquei.
Ree ficou a centímetros de Tiana, sua figura imponente a ofuscando. Se você tentar alguma coisa, nós o enterraremos tão fundo que eles esquecerão que você existiu. Tiana o encarou. Vamos apenas falar de números. Eles passaram os 10 minutos seguintes discutindo a quantidade de produtos, as possíveis rotas de distribuição e, principalmente, a taxa de proteção que garantiria a passagem segura por Brinkhaven. Ree explicou o acordo em termos inequívocos. Tiana pagaria uma parte regular ao departamento por meio de Sly e, em troca, não haveria paradas de trânsito ou prisões. Se ela perdesse um pagamento ou se algum de seus runners fosse criativo, o acordo estava cancelado. Cada palavra era registrada pelo cesto oculto de Tiana. Ela tentou não revelar seu alívio quando Ree mencionou explicitamente o corte do departamento de polícia, uma admissão direta de corrupção. Isso era ouro. O passo final era garantir que ela pudesse sair viva e com as provas intactas. No entanto, assim que Tiana fechou o acordo com um aperto de mão, uma voz vinda das sombras os assustou. Que diabos está acontecendo aqui? O próprio Capitão Kowalski entrou, ladeado pelo oficial Mallory. A pulsação de Tiana se acelerou. Se ela tivesse que enfrentar os 4, suas chances de escapar ilesa eram mínimas. Rhys se virou para Kowalski, meio exasperado, meio reverente. Só estou finalizando o acordo com nosso novo comprador, capitão. Ela está com o Sly. Kowalski estreitou os olhos para Tiana. Eu não confio em novos jogadores. Não sem uma verificação completa dos antecedentes. Ele fez um sinal para Mallory, que deu um passo à frente com uma tática de intimidação praticada. Eu já vi você pela cidade, disse Mallory. Rachel Monroe, certo? Mudou-se para cá para estudar os registros. Tiana forçou um encolher de ombros desdenhoso. Essa é minha história de disfarce. Claro, para todos os idosos da cidade. Não imaginava que eu chamaria tanta atenção. Sua indiferença pareceu incomodar um pouco Kowalski. Ele cruzou os braços pensando. Nós somos muito rígidos aqui. Se você nos atrapalhar... Entendi, Tiana interrompeu, rezando interiormente para que sua ousadia não a matasse. Estamos todos nessa por uma coisa, dinheiro. Eu pagarei minha parte e ficarei calada. Fim da história. Kowalski a encarou por um momento tenso, depois acenou com a cabeça para Rhys. Tudo bem, vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas fique de olho nela. Mallory recebeu ordens para fazer uma verificação mais completa dos antecedentes o mais rápido possível. Tiana sabia que seu disfarce estava com os dias contados. Antes de sair, Mallory lançou a Tiana um olhar que era metade suspeita, metade respeito relutante. Tiana, por sua vez, manteve sua poker face, esperando que as gotas de suor que se formavam em sua têmpora não fossem muito óbvias na luz fraca. Ela saiu suavemente, indo embora com a voz de Rhys ecoando em sua mente. Entraremos em contato. A missão tinha sido bem sucedida, além das expectativas. Ela havia registrado missões dirigidas de corrupção de oficiais de alto escalão. No entanto, agora ela estava no radar de Kowalski. Qualquer passo em falso poderia significar uma retaliação mortal. Enquanto Tiana corria de volta para seu apartamento, ela sentiu uma onda de adrenalina. Ela sabia que o golpe final contra a operação policial corrupta de Brinkhaven estava se aproximando rapidamente. As evidências eram potentes o suficiente para desencadear acusações federais se fossem devidamente apresentadas. Ela tinha que fazer com que a gravação chegasse às mãos certas antes que a equipe de Kowalski descobrisse quem ela realmente era. Logo na manhã seguinte, Tiana marcou um encontro com Kevin Cross em um parque abandonado nos arredores da cidade. Pela primeira vez, ela sentiu um pouco de alívio com a névoa matinal que encobria o parque com privacidade. Ela entregou a ele um pendrive contendo arquivos compactados de áudio e vídeo de seu encontro no armazém. Está tudo aí, provas explícitas do envolvimento da BDP no tráfico de drogas, sussurrou Tiana, com os olhos correndo ao redor para garantir que ninguém ouvisse. Você precisa mantê-las seguras. Se alguma coisa acontecer comigo, publique essa história. Exponha-os completamente. Kevin olhou para o pendrive como se fosse uma granada viva. Você está falando sério? É isso que estou tentando descobrir há anos. Sua voz tremia de excitação e medo. Sim, e agora temos a chance de acabar com isso, disse Tiana. Mas você não pode publicar isso ainda. Não até coordenarmos com Da Calder e o FBI. Se Kowalski suspeitar que os federais têm isso, ele vai atacar.
Precisamos que ele fique relaxado comemorando seu senso de invencibilidade. Kevin assentiu, entendendo a gravidade da situação. Tudo bem, eu vou esperar. Apenas me prometa que você estará segura. Não prometo nada, respondeu Tiana com um meio sorriso e depois desapareceu na neblina da manhã. Com as evidências incriminatórias seguras, Tiana entrou em contato com Da Calder por um telefone fixo. Eles combinaram de se encontrar em um local secreto, o porão de uma antiga biblioteca que o escritório de Calder às vezes usava para armazenar documentos confidenciais. Lá, Tiana reproduziu as gravações para Calder, que as ouviu com os olhos arregalados. Quando o clipe final terminou, Calder parecia ao mesmo tempo triunfante e profundamente ansioso. Isso é exatamente o que precisávamos, disse ela. Podemos apresentar acusações federais, rico, conspiração, tráfico de drogas, corrupção, tudo. Mas preciso de tempo para convocar um grande júri. Não demore muito, alertou Tiana. Mallory está desconfiada de mim. Ela vai investigar até descobrir minha verdadeira identidade. Se isso acontecer antes de atacarmos, perderemos tudo. Cedar prometeu agilizar o processo. Explicou que a presença oficial do FBI seria necessária para entregar os mandados ao Departamento de Polícia. A ação secreta de Tiana seria o Pino de Lynch. O plano era orquestrar prisões simultâneas para evitar que qualquer um dos policiais corruptos fugisse ou destruísse provas. Mas o destino reservava outra reviravolta. Naquela noite, Tiana estava em seu apartamento analisando as últimas informações de campo. Ela notou um SUV preto estacionado do outro lado da rua com vidros escuros. Pode ser só um amigo do vizinho, disse a si mesma, mas seus instintos diziam o contrário. Depois de uma hora, o utilitário esportivo não se moveu. A silhueta de um homem atrás do volante permanecia imóvel. Em silêncio, Tiana montou uma pequena bolsa com itens essenciais. Sua identidade falsa, um telefone extra, uma pistola carregada e a chave codificada do sedã. Ela apagou as luzes de seu apartamento e olhou através das persianas. Os faróis do utilitário esportivo se acenderam. Quem quer que estivesse lá dentro sabia que ela estava observando. De repente, ela ouviu passos no corredor se aproximando de sua porta. Uma única batida ecoou em sua modesta sala de estar. Tiana se arrastou até a porta, com a arma na mão, e a abriu apenas o suficiente para ver quem estava lá. Para sua surpresa, era Kevin Cross, com o rosto pálido e o suor escorrendo pela testa. Ele olhou por cima do ombro nervoso. Acho que estou sendo seguido, gaguejou ele. A mesma SUV preta que estava do lado de fora da sua casa estava me seguindo mais cedo. Entre, Tiana sibilou, puxando-o para dentro. Precisamos nos mover agora. Ela explicou rapidamente a presença do utilitário esportivo. A mandíbula de Kevin se cerrou. Eles estão atrás de nós dois. Isso é ruim, pior do que ruim. Tiana disse. Temos que nos encontrar com Calder esta noite. Não há tempo para esperar por um grande júri. Se ficarmos aqui, é como se estivéssemos mortos. Eles saíram pela porta dos fundos do apartamento dela, abrindo caminho cuidadosamente por um beco estreito. A noite estava assustadoramente silenciosa. Tiana manteve sua arma sacada, observando cada sombra. A alguns quarteirões dali, ela havia estacionado um carro alugado que às vezes usava para aumentar a segurança. Ela guiou Kevin pelas ruas escuras até chegarem ao carro. Momentos antes que eles pudessem se afastar, o SUV preto rugiu na cena do crime e os faróis os prenderam no lugar. Tiana olhou para Kevin, que parecia estar prestes a entrar em pânico. Ela trancou as portas e ligou o motor. O utilitário esportivo veio direto na direção deles, mas Tiana pisou fundo no acelerador, evitando por pouco uma colisão enquanto acelerava para uma estrada principal. Seguiu-se uma tensa perseguição pelas ruas desertas de Brinkhaven. Kevin se agarrou ao painel do carro com toda a força. Tiana manobrava habilmente, fazendo curvas fechadas e cortando ruas laterais, tentando despistar o perseguidor. Ela reconheceu algumas das rotas como caminhos típicos da patrulha da BPD. Se Kowalski ou Ree estivessem no SUV, talvez conhecessem essas ruas ainda melhor do que ela. Finalmente, ela avistou um desvio que levava à rodovia e, ao ligar o motor, Tiana desviou para a rampa de entrada. A SUV ficou momentaneamente presa em um sinal vermelho, o que lhes deu uma janela estreita para escapar. Ela não diminuiu a velocidade
até que estivessem a quilômetros de distância de Brinkhaven, com um turbilhão de adrenalina bombeando em suas veias. Eles estacionaram atrás de um posto de gasolina abandonado, ambos respirando pesadamente. Kevin enxugou o suor de sua testa. Não acredito que foi tão perto. Tiana assentiu com a cabeça, seus olhos examinando o estacionamento vazio. Temos de presumir que eles sabem quem eu sou, ou pelo menos suspeitam. Não podemos voltar para o meu apartamento e você não pode voltar para a sua casa. Não é seguro. E quanto a Calder, Kevin perguntou. Terror em suas palavras? Ela terá que nos encontrar em outro lugar, talvez em um esconderijo. A mente de Tiana se acelerou. Tenho um contato que pode providenciar isso. Eles passaram a noite no carro, cada um se revezando para vigiar o amanhecer. Tiana entrou em contato com o encarregado do bureau, que providenciou o rendezvous em uma casa segura de propriedade do governo, localizada a meia hora de carro da cidade. Com esse plano em ação, eles partiram com os corações apertados, sem saber se conseguiriam sair vivos ou se os homens de Kowalski os interceptariam primeiro. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de planejamento secreto e manobras legais no esconderijo. Tiana e Kevin trabalharam em estreita colaboração com Calder e uma pequena equipe de agentes federais. Eles mapearam meticulosamente como e quando executariam as prisões. A maior questão era, eles poderiam confiar no sistema judiciário local ou ele estava muito comprometido? Calder insistiu em apresentar acusações em um tribunal distrital federal, ignorando o tribunal local de Brinkhaven. No momento em que as acusações se tornassem públicas, a equipe de Kowalski seria pega de surpresa, mas a notícia vazaria de qualquer maneira, possivelmente de uma fonte interna do tribunal. De repente, o plano mudou. Kowalski e seus oficiais exigiram preventivamente uma audiência no tribunal local de Brinkhaven, alegando que todo o caso se baseava em falsas alegações e na armadilha de um promotor público excessivamente zeloso. Isso preparou o cenário para um confronto dramático, os policiais corruptos marchando para o tribunal para limpar seus nomes, enquanto Tiana, ainda oficialmente não identificada, se preparava para testemunhar, se necessário. Mas uma reviravolta ainda maior estava prestes a acontecer, pois, sem o conhecimento de ER, Tiana havia sido recentemente nomeada para uma função muito além de agente secreta. Ela acabara de ser confirmada como a nova diretora do FBI. A audiência no Senado para o cargo de diretora do FBI havia sido concluída semanas antes de sua missão em Brinkhaven se tornar tão perigosa. Sua posse oficial foi mantida em segredo, orquestrada por seus superiores, que reconheceram a natureza de alto risco de sua missão. Assim, Tiana estava operando em 2 capacidades: agente secreta no local e efetiva como a nova chefe do departamento. O público em geral não tinha a menor ideia de que até mesmo o escritório local do FBI em Brinkhaven presumia que Tiana era apenas uma agente de campo. O sigilo de alto nível foi mantido, pois qualquer vazamento poderia colocar em risco não apenas essa operação, mas questões de segurança nacional ligadas à nomeação de Tiana. No dia da audiência, o pequeno tribunal de Brinkhaven estava repleto de manifestantes da mídia e curiosos. Kowalski, Ree O'Connor e Mallory chegaram em uniformes impecáveis, escoltados por seu advogado, um advogado de defesa presunçoso chamado Malcolm Hardwick. Eles entraram no tribunal com a cabeça erguida, confiantes de que o sistema que manipularam por tanto tempo os protegeria mais uma vez. Calder se sentou à mesa da acusação, ladeada por um promotor público assistente e um promotor federal enviado de Washington. Kevin Cross sentou-se na primeira fila da galeria, rabiscando notas furiosamente, pronto para dar o furo de reportagem de sua vida. Por um momento tenso, Tiana não estava à vista. O juiz Harold Fitch, um homem idoso com cabelo branco ralo, presidiu a audiência. Ele olhava por cima dos óculos para a multidão, claramente sobrecarregada pelo brilho da mídia. Ordem no tribunal, anunciou ele, batendo em sua gaveta. Esta é uma audiência preliminar para tratar das reivindicações apresentadas pela Promotoria Pública e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra determinados membros do Departamento de Polícia de Brinkhaven. O advogado de defesa aproveitou a chance de falar. Meritíssimo. Essas alegações não têm fundamento. Meus clientes são policiais corajosos que se dedicaram a essa comunidade. Não há nenhuma evidência de que eles tenham se envolvido em corrupção ou irregularidades.
Solicitamos a retirada imediata de todas as acusações. Antes que Calder pudesse responder, as portas duplas nos fundos da sala de audiências se abriram e Tiana entrou vestida em um elegante terno preto. A sala inteira pareceu prender a respiração. Ela caminhou com confiança tranquila até a mesa da acusação e murmúrios ecoaram pela galeria. Meritíssimo Calder, para começar, gostaria de lhe apresentar uma figura-chave nesta investigação. Calder fez uma pausa, deixando a tensão aumentar. Apresento a agente especial Tiana Rosewood, do FBI, cujo trabalho secreto forneceu provas substanciais dos crimes cometidos por esses policiais. Kowalski e sua equipe trocaram olhares alarmados e a boca de Hardwick se apertou. Mas essa não foi a única surpresa, Calder continuou, sua voz ressoando com orgulho. Além disso, fui informado de que a Sra. Dorita Rosewood não é apenas uma agente especial. Ela foi de fato nomeada como a nova diretora do Federal Bureau of Investigation. A galeria irrompeu em suspiros. Os obturadores das câmeras clicaram loucamente. Kowalski e seus corréus congelaram com a descrença gravada em seus rostos. O advogado de defesa tentou objetar, dizendo que isso é uma objeção, meritíssimo, é uma emboscada, um espetáculo. O juiz Fitch martelou sua ordem de gaveta. Digo. Ele olhou para Hardwick e depois para Tiana. Isso é verdade? Tiana deu um passo à frente, com o olhar inabalável. Sim, meritíssimo. Fui encarregada de investigar a corrupção dentro deste departamento. Minha nomeação como diretora só foi finalizada recentemente, por isso a operação permaneceu confidencial. Tenho documentos gravados e testemunhos que estabelecem a culpa desses policiais, além de qualquer dúvida razoável. Kowalski se sobressaltou, virando-se para Hardwick e sibilando. Tire-me disso agora. Hardwick remexeu em seus papéis com o rosto coberto de suor nervoso. A multidão observava atentamente enquanto Tiana apresentava as evidências condenatórias. Gravações de áudio da reunião no armazém, transcrições datilografadas das negociações de suborno e até mesmo declarações de co-conspiradores menores que haviam se virado sob pressão. A cada prova apresentada ao tribunal, a bravata de Kowalski se desintegrava. Mallory olhava para o chão, recusando-se a encarar Tiana, enquanto Connor se remexia, com o rosto pálido, e Reese cerrava a mandíbula, com os punhos tremendo de raiva reprimida. Quando Tiana terminou, Hardwick tentou uma débil refutação. Não temos nenhuma prova de que essas gravações foram obtidas legalmente ou que não foram manipuladas. Meus clientes estavam presos, o que é uma violação flagrante de seus direitos. Tiana, sem se abalar, dirigiu-se diretamente ao juiz. Meritíssimo. As provas foram obtidas de acordo com um mandado válido do Tribunal Distrital Federal. Tudo foi feito de acordo com as regras. E, se houver alguma dúvida sobre a integridade das gravações, temos especialistas forenses prontos para autenticá-las. O juiz Fitch examinou os documentos à sua frente, folheando-os com crescente preocupação. Estava claro que as evidências eram esmagadoras. Uma tapeçaria meticulosamente tecida que mostrava a corrupção sistemática dos principais oficiais da polícia de Brinkhaven. Calder aproveitou o momento para solicitar que os réus fossem imediatamente colocados sob custódia federal, dada a gravidade das acusações e o risco de fuga. O advogado de defesa, com os ombros caídos, pediu fiança, mas o juiz não estava disposto a ser leniente. Dada a gravidade dessas alegações e as evidências apresentadas, Baal nega que os réus sejam levados sob custódia federal até o julgamento. Os oficiais de justiça avançaram algemando cada um dos policiais. Kowalski protestou. Isso é uma armadilha, aquela mulher nos enganou. Mallory soluçava baixinho, enquanto Reese olhava fixamente para Tiana, como se desejasse poder derrubá-la, e Connor parecia atordoado, murmurando maldições sob sua respiração. No meio do caos, Tiana se afastou, deixando que os agentes federais cuidassem das prisões. As câmeras capturaram cada segundo, e naquele momento, Brinkhaven testemunhou a queda de 4 policiais que antes eram temidos e que acreditavam ser intocáveis. Brinkhaven acordou em um silêncio raro na manhã seguinte às prisões. Um nascer do sol silencioso sobre as fileiras de casas modestas e fachadas de lojas fechadas, quase como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. Não havia mais sirenes soando durante a noite, nem a presença ameaçadora de carros patrulha, cujos ocupantes estavam armados com ameaças não ditas. A cidade que antes se encolhia sob o peso invisível de sua própria força policial se viu em um mundo novo e estranho, onde a corrupção estava sendo surpreendentemente responsabilizada.
Para os residentes que haviam se conformado com o mau cheiro da corrupção, a realidade era ao mesmo tempo estimulante e terrivelmente aterrorizante. Eles se alinharam nas ruas, alguns se abraçando em um otimismo cauteloso, outros permanecendo estoicos, esperando para ver se a verdadeira justiça prevaleceria. A opinião pública mudava a cada momento, oscilando entre o alívio pelo fato de os corruptos terem sido finalmente expostos e o medo de que uma dura represália pudesse se seguir. Essas pessoas não haviam se esquecido de todas as vezes em que o sistema Brinkhaven alegou que as investigações internas resolveriam tudo, mas os mesmos policiais corruptos apareceram dias depois, ainda usando seus distintivos. No entanto, naquele dia, algo parecia diferente dentro das celas de detenção do Tribunal Federal. O capitão Frank Kowalski estava de pé junto à pequena janela gradeada em seu novo macacão bege. Ele havia passado décadas de uniforme, sempre com colarinhos engomados e botas polidas que sinalizavam autoridade. Agora, tudo isso havia desaparecido. O chão de concreto e o odor fétido de desinfetante na área de detenção eram lembretes brutais do quanto ele havia caído. Ele podia sentir o silêncio inquietante do outro lado do bloco de celas, onde seus outrora leais subordinados, o tenente Darren Ree, o sargento Brian O'Connor e a oficial Heather Mallory, também estavam confinados. A presença deles pesava muito sobre ele, um lembrete constante de seu domínio destruído. O espaço entre eles não era apenas barras e paredes físicas, era o imenso golfo criado pela traição, culpa e lealdade fracassada. Pela primeira vez, Kowalski se deparou com a constatação de que não era imortal. A sedução do dinheiro fácil e do poder incontestável havia obscurecido seu julgamento durante anos. Ele havia se convencido de que os residentes de Brinkhaven precisavam dele para manter a ordem do seu jeito. Agora, despojado de seu posto e de sua bravata, Kowalski lutava com a verdade de que havia se tornado a própria ameaça que um dia jurou erradicar. O tenente Darren Rees, confinado em uma cela separada, oscilava entre a fúria e o desespero que ardia em seu peito. Ele sempre foi o músculo de Kowalski, e seu orgulho se recusava a deixá-lo parecer vulnerável na frente dos guardas. Sempre que os passos ecoavam no corredor, ele endurecia sua expressão em uma demonstração de desafio. Mas, nos momentos de silêncio, ele olhava para as paredes cinzentas com os punhos cerrados, questionando como tudo havia desmoronado. Ele se culpava tanto quanto culpava Kowalski. Parado à beira de um império em ruínas, ele se perguntava se, ao tentar exercer o controle absoluto, havia perdido o controle de si mesmo há muito tempo. O sargento Brian O'Connor era outra história, um homem de astúcia cerebral, agora paralisado pela verdade inescapável. Na quietude de sua cela, sua mente se agitava freneticamente, procurando ilusões de uma defesa plausível, um ângulo que pudesse virar os fatos a seu favor. Mas, no fundo, ele reconheceu que a minúcia absoluta da operação secreta de Tiana Rosewood, os documentos falsos que ele acreditava serem impecáveis, revelava toda a máquina que ele havia projetado tão meticulosamente para impedir a fiscalização e que agora era prova de sua culpa. Ele estava olhando para o abismo de uma vida inteira de enganos, e o abismo não oferecia nada além de condenação. A policial Heather Mallory, a mais jovem entre eles, viu-se em meio a uma crise moral. Ela se juntou ao círculo de Kowalski, acreditando pelo menos no início, que era uma maneira prática de garantir fundos em um departamento em dificuldades. Com o tempo, endureceu seu coração e se convenceu de que estava apenas cumprindo ordens. No entanto, no espaço solitário de sua cela, Mallory chorou pela primeira vez em anos. As lágrimas não eram apenas por sua liberdade perdida, mas por cada vida que ela havia manipulado, cada confiança que ela havia quebrado. Por mais que tentasse, ela não conseguia ignorar a imagem de Tiana Rosewood, determinada a desmantelar silenciosamente sua empresa corrupta por dentro. Fora das paredes estéreis da área de detenção, o povo da cidade de Brinkhaven estava começando o lento e doloroso processo de reconstrução de sua fé no Estado de Direito. Uma reunião especial foi realizada na prefeitura, onde ativistas locais, proprietários de empresas e cidadãos comuns se reuniram para expressar sua raiva, alívio e aspirações de reforma. Os ativistas locais exigiram a supervisão civil do Departamento de Polícia, solicitando uma verificação minuciosa das novas contratações e a obrigatoriedade de exame de corpo de delito. Os proprietários de empresas pediram que o Conselho alocasse mais recursos para o policiamento comunitário, na esperança de atrair novos investimentos e turismo.
Pais preocupados falaram sobre como seus filhos cresceram com medo daqueles que deveriam ser seus protetores. O ex-chefe de polícia, Randall Pfeiffer, havia se demitido em desgraça, embora houvesse rumores de que ele poderia enfrentar acusações menores por negligência intencional. O prefeito, atualmente enfrentando uma iniciativa de revogação, tentou manter uma aparência de autoridade, mas encontrou pouca simpatia. As pessoas exigiam a prestação de contas de todos os setores da liderança da cidade. Em meio a esse tumulto cívico, Kevin Cross se tornou uma espécie de herói local, embora carregasse essa distinção com desconforto. Jornalistas de veículos nacionais se aglomeraram para entrevistá-lo, atraídos por sua inabalável cruzada pela verdade em uma cidade onde a verdade era sistematicamente enterrada. Kevin respondeu com humildade, dando crédito à coragem dos denunciantes e à garra de da Elizabeth Calder. Atrás das portas fechadas, entretanto, ele lutou contra uma onda de culpa. Lembrou-se de noites passadas em dúvida se deveria continuar suas investigações, imaginando se um único passo em falso faria dele a próxima vítima. Agora, enquanto Camas captava cada palavra sua, ele sentia uma estranha mistura de vingança e tristeza por todas as pessoas que haviam sofrido sob o domínio de Kowalski. No Tribunal Federal, Tiana Rosewood, agora totalmente revelada como a recém-nomeada diretora Ed do FBI, viu-se presa entre o triunfo e uma profunda melancolia. Ela havia conseguido o impensável, infiltrando-se em um departamento corrupto, reunindo provas irrefutáveis e entregando os conspiradores à justiça. Mas o peso de sua vitória a pressionava como um fardo invisível. A coroação de sua carreira veio com o preço de testemunhar uma cidade inteira ferida por aqueles que juraram protegê-la. Com o passar do dia, Tiana permaneceu em um escritório seguro, finalizando a papelada, coordenando com os promotores federais e oferecendo declarações à imprensa. Por uma janela unidirecional, ela observou Kowalski e os outros policiais sendo conduzidos a vans de transporte que os levariam a uma instalação mais segura. Seus rostos desafiadores haviam se transformado em expressões de inevitabilidade sombria. Uma batida soou na porta e Elizabeth Calder entrou, parecendo cansada, mas determinada. "A imprensa está em polvorosa", disse Calder, colocando no chão uma pilha de documentos legais. "Eles querem uma declaração sua como diretora." Tiana exalou, apoiando a mão na borda da mesa. "Darei a eles uma declaração em breve, mas primeiro precisamos garantir os próximos passos. Não podemos deixar Brinkhaven voltar para as sombras." Calder assentiu com a cabeça e concordou. "Já elaborei moções para confiscar quaisquer bens restantes que Kowalski e sua equipe tenham adquirido por meios ilegais. Estamos coordenando com o recém-nomeado chefe de polícia interino e apresentamos acusações contra mais algumas pessoas que tentaram esconder provas." Um lampejo de tristeza cruzou os olhos de Tiana. "É a única maneira de restaurar alguma fé no sistema." Ela fez uma pausa por um momento, entre a postura oficial que precisava manter e o impacto pessoal que isso havia causado. Como as pessoas em Brinkhaven estão lidando com as consequências? A pergunta pairava no ar, carregada de verdades complexas, e Calder baixou o olhar. Há raiva, mas também há esperança. Alguns veem isso como uma oportunidade para uma verdadeira clean slate. Outros estão simplesmente exaustos com tudo isso. Tiana foi até a janela e olhou para a cidade. Em todos os casos de corrupção de que participei, sempre há uma mistura de alívio e ressentimento. As pessoas ficam aliviadas pelo fato de os criminosos terem sido pegos, mas se ressentem por terem sido autorizados a operar por tanto tempo. Apesar das conexões locais de Calder e da autoridade federal de Tiana, ambos tinham o mesmo senso de responsabilidade de ajudar a comunidade e mostrar a ela que a justiça era mais do que uma palavra da moda ou uma narrativa conveniente. No final daquela tarde, Tiana estava de pé atrás de um pódio de metal reluzente com o selo do Departamento de Justiça. As câmeras brilhavam em uma barragem de luz, os microfones das redes de notícias nacionais, das estações locais e dos canais online formavam um buquê de tecnologia, todos apontados diretamente para ela. Ela começou com agradecimentos, agradecendo aos denunciantes, agradecendo ao promotor público Calder, agradecendo aos membros honestos da polícia que permaneceram firmemente dedicados a seus juramentos. Kevin Cross estava na primeira fila com o notebook aberto. Tiana chamou a atenção dele e acenou discretamente com a cabeça em sinal de agradecimento.
Sua voz calma e ressonante transmitia a solene dignidade de seu cargo. Brinkhaven provou que uma comunidade se posicionará contra a corrupção quando lhe for dada uma plataforma para isso, declarou. Quando as pessoas encarregadas de nos proteger quebram essa confiança, devemos responsabilizá-las, independentemente do poder que acreditam ter. A imprensa se manifestou com perguntas. Como a corrupção pode ter continuado por tanto tempo sem intervenção estadual ou federal? O que essa operação diz sobre as futuras iniciativas do Bureau para combater a corrupção em cidades pequenas? Que mensagem você tem para as comunidades que têm medo de denunciar a má conduta policial? Tiana respondeu a cada uma delas da forma mais sincera possível, sem comprometer as investigações em andamento. Ela reconheceu os problemas sistêmicos, a importância da supervisão e sua determinação de tornar o FBI mais proativo na erradicação da corrupção, seja ela grande ou pequena. Por fim, um repórter local perguntou incisivamente à diretora Rosewood como a senhora se sente pessoalmente sabendo que arriscou sua vida sob disfarce e que sua nomeação para liderar o FBI poderia ter sido comprometida por um único deslize? A pergunta mexeu com as emoções turbulentas de Tiana. Ela permitiu que um breve momento de vulnerabilidade transparecesse em seu rosto. Era um risco que eu estava disposta a correr. Minha ambição pessoal não significa nada se permitirmos que a corrupção se instale sem ser desafiada. A missão do FBI é salvaguardar a justiça e meu objetivo é carregar essa tocha para todos os policiais honestos, todos os funcionários públicos honestos e todos os cidadãos que acreditam no Estado de Direito. Quando a coletiva de imprensa terminou, Tiana se retirou para o corredor, tomada por um turbilhão de felicitações de autoridades federais e admiração silenciosa dos funcionários. Kevin Cross se aproximou dela, batendo gentilmente em seu ombro. Eu só queria dizer obrigado, ele disse, com seriedade brilhando em seus olhos, por ter confiado a mim a história e por proteger esta cidade quando ninguém mais o faria. Tiana sorriu suavemente. Você também fez a sua parte. Expor a verdade nunca é fácil, especialmente quando as chances estão contra você, mas continue contando as histórias que importam. O olhar dele se desviou por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas, no final, ele simplesmente assentiu. Eles apertaram as mãos, cientes de que seus esforços combinados haviam mudado irrevogavelmente o destino de Brinkhaven. Mais tarde, sozinha em uma pequena sala de entrevistas, Tiana parou para refletir. Ela pressionou o polegar sobre um distintivo de prata em sua mão, o distintivo de diretora do FBI que havia sido oficialmente apresentado a ela em uma cerimônia particular. Ao derrubar Kowal e seus conspiradores, ela havia solidificado seu novo papel com uma declaração inesquecível. Nenhum policial está acima da lei, nenhum uniforme concede imunidade. No entanto, ela também entendeu que o que viria a seguir poderia ser ainda mais desafiador, garantindo que o Departamento de Polícia de Brinkhaven fosse reconstruído com base na integridade e na confiança da comunidade. As investigações continuariam, as reformas políticas seriam contestadas e as feridas da cidade precisariam de cuidados adequados para cicatrizar. Tiana resolveu continuar envolvida, mesmo de seu alto posto em Washington, para monitorar o progresso de Brinkhaven e intervir se necessário. Em poucos dias, o governo federal designou uma equipe de supervisão transitória para Brinkhaven. Recrutas recém-chegados, ex-veteranos militares e oficiais experientes de condados próximos, conhecidos por seus registros imaculados, chegaram para preencher as fileiras deixadas pelos leais acusados de Walski. Eles passaram horas se reunindo com grupos da vizinhança, líderes de igrejas e programas locais para jovens, tentando superar o profundo abismo da desconfiança. Aos poucos, os ritmos diários da cidade se estabilizaram. O restaurante local Maggie's Kitchen voltou a se movimentar, com seus clientes falando sobre novos começos em vez de viverem com medo. As crianças andavam de bicicleta sem a vigilância ansiosa de pais preocupados, e as equipes esportivas do ensino médio convidavam os novos policiais para os jogos, um gesto impensável durante a era da corrupção. Sim, as cicatrizes permaneceriam. A memória da traição sistemática não desapareceria da noite para o dia, e muitos moradores ainda eram cautelosos quando viam uma viatura policial passar. Mas a cada dia que passava, Brinkhaven dava mais um passo à frente e as pessoas ousavam ter esperança novamente.
Tiana Rosewood partiu de Brinkhaven pouco depois de as últimas frases terem sido lidas. Ela deixou para trás uma cidade em perigo, um promotor público recém-esperançoso, um jornalista local com credibilidade nacional e um departamento de polícia trabalhando incansavelmente para corrigir seu rumo. Quando seu SUV preto desapareceu na rodovia em direção a Washington, D.C., ela levou consigo as lições de Brinkhaven. O mal prospera no silêncio, mas a justiça fala mais alto quando as pessoas boas falam. Apesar de toda a sua arrogância e bravata, Kowalski e sua equipe aprenderam que a lei que eles distorceram para obter ganhos pessoais não pode ser permanentemente domada. No final, o duro karma exige seu preço, às vezes entregue por uma mulher que eles nunca pensaram em subestimar e cuja própria identidade os levaria à submissão. Brinkhaven, apesar de todas as suas cicatrizes, tornou-se um testemunho do poder da verdade e da resiliência de uma comunidade determinada a recuperar sua alma. As pessoas encontraram um senso renovado de dever cívico, um interesse despertado na política local e, acima de tudo, uma promessa coletiva de nunca mais permitir que a corrupção se apodrecesse nas sombras. Esse foi o legado que Tiana Rosewood deixou para trás. Um farol de possibilidades que mostra que, mesmo nos cantos mais tranquilos dos Estados Unidos, a justiça pode e vai prevalecer quando alguém corajoso o suficiente estiver disposto a se levantar e levá-la até o fim. Uma única e retumbante verdade emergiu dos dias mais sombrios de Brinkhaven. A corrupção não pode se opor à determinação inabalável daqueles que buscam a justiça. O capitão Kowalski e sua equipe achavam que eram donos do sistema, mas no final, o sistema defendido por uma mulher negra, cuja perseverança desafiou as expectativas, desmascarou e desmantelou toda a sua operação por meio do trabalho corajoso do jornalismo investigativo, da pressão implacável de um promotor público dedicado e da derradeira operação secreta da própria nova diretora do FBI. A vitória de Brinkhaven, conquistada a duras penas, é um farol de esperança para as comunidades de todo o mundo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada dramática de engano, perigo e redenção. Se você achou esta história interessante, clique no botão curtir, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para receber mais histórias emocionantes. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias que inspiram, iluminam e, acima de tudo, celebram o triunfo da justiça.